Bem, é interessante saber que o termo Wi-Fi não tem realmente uma origem ligada à abreviação de Wireless Fidelity, como muitos pensam. Na verdade, foi criado pela Interbrand Corporation como uma estratégia de marketing. Eles queriam um nome que fosse fácil de lembrar e pronunciar, algo que fosse cativante para o público em geral. E assim surgiu o termo Wi-Fi, que originalmente não tinha um significado específico. É curioso como algumas coisas que parecem ter uma explicação óbvia, na verdade, têm uma história diferente por trás. E isso nos faz refletir sobre como as palavras e termos que usamos no dia a dia podem ter origens surpreendentes e inesperadas. Enfim, o importante é que o Wi-Fi se tornou uma parte essencial de nossas vidas, facilitando a conexão e a comunicação de forma rápida e eficiente. E mesmo que sua origem seja um tanto peculiar, o que importa é a praticidade e a conveniência que ele nos proporciona. A velocidade da luz em fibra óptica é realmente impressionante. A capacidade de transmitir dados a uma velocidade de cerca de 299.792 km por segundo é algo que desafia a nossa compreensão. Essa tecnologia revolucionária permite que informações sejam transmitidas de forma extremamente rápida, possibilitando a comunicação instantânea em todo o mundo. A fibra óptica é composta por fios de vidro ou plástico extremamente finos, que são capazes de conduzir a luz de forma eficiente e segura. Esses cabos são utilizados em redes de comunicação como a internet, telefonia e televisão, proporcionando uma conexão estável e de alta velocidade. Graças à velocidade da luz em fibra óptica, podemos desfrutar de serviços de streaming, videoconferências, downloads e uploads de arquivos em questão de segundos. A transmissão de dados em alta velocidade é essencial nos dias de hoje, onde a informação é constantemente compartilhada e acessada em tempo real. Portanto, a tecnologia da fibra óptica é um verdadeiro marco na história das comunicações, possibilitando avanços significativos em diversos setores. A velocidade da luz em fibra óptica é um exemplo claro de como a ciência e a tecnologia podem transformar o mundo ao nosso redor. O primeiro celular com câmera foi um marco na história da tecnologia móvel. Lançado pela Sharp no Japão em 2000, o JSH-04 revolucionou a forma como as pessoas capturavam momentos do dia a dia. Com uma câmera integrada de 0,11 megapixels, ou seja, 110 mil pixels, ele permitia aos usuários registrar imagens de uma maneira inovadora e prática. Mesmo com uma resolução considerada baixa pelos padrões atuais, na época era uma verdadeira revolução. A partir desse momento, a indústria de celulares passou a investir cada vez mais em tecnologia de câmeras, levando a avanços significativos ao longo dos anos. Hoje, é difícil imaginar um celular sem câmera, mas foi graças ao JSH-04 que essa tendência começou. É interessante pensar como algo tão simples como uma câmera de baixa resolução em um celular foi capaz de mudar a forma como nos relacionamos com a fotografia e a maneira como compartilhamos nossas vidas com o mundo. O JSH-04 pode ter sido o primeiro, mas certamente não foi o último a nos surpreender com suas capacidades inovadoras. A tecnologia por trás do GPS é fascinante. Com cerca de 30 satélites em órbita terrestre, esse sistema de posicionamento global é capaz de fornecer informações precisas de localização em qualquer lugar do mundo. Os satélites transmitem sinais de rádio que são captados por receptores GPS em dispositivos como smartphones e navegadores de carro, permitindo que os usuários determinem sua posição com uma margem de erro mínima. Essa rede de satélites em constante movimento é coordenada por estações terrestres que monitoram e controlam sua órbita, garantindo a precisão e confiabilidade do sistema. A tecnologia por trás do GPS revolucionou a forma como nos deslocamos e nos localizamos, tornando-se uma ferramenta indispensável em diversas áreas, desde a navegação marítima até a agricultura de precisão. Com o avanço da tecnologia, o GPS tem se tornado cada vez mais preciso e acessível, permitindo que pessoas em todo o mundo utilizem essa incrível inovação no seu dia a dia. É impressionante pensar na complexidade e na eficiência desse sistema, que nos guia com tanta precisão, graças à engenharia e à ciência por trás dele. Bem,
Os computadores quânticos são certamente uma área de pesquisa empolgante e cheia de potencial. A capacidade de processar informações usando qubits em vez de bits binários abre um mundo de possibilidades para resolver problemas complexos de forma muito mais eficiente. No entanto, é importante notar que esses computadores ainda estão em fase experimental e enfrentam muitos desafios técnicos antes de se tornarem amplamente utilizados. A natureza delicada dos qubits, que são suscetíveis a interferências externas, é um dos principais obstáculos a serem superados. Além disso, a construção de um sistema de computação quântica escalável e confiável é um desafio significativo que requer avanços contínuos em áreas como controle de erro e correção de qubits. Apesar desses desafios, os pesquisadores estão trabalhando arduamente para superá-los e tornar os computadores quânticos uma realidade prática. À medida que avançamos nesse campo, é emocionante pensar no impacto que essas máquinas poderão ter em áreas como criptografia, simulação de sistemas complexos e descoberta de novos materiais. Portanto, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, o futuro dos computadores quânticos certamente parece promissor. É apenas uma questão de tempo e dedicação até que possamos desbloquear todo o potencial dessas máquinas revolucionárias. Bem, é interessante pensar na evolução do custo de armazenamento de dados ao longo dos anos. Em 1956, 1 gigabyte de armazenamento em um disco rígido custava cerca de 10 milhões. Um valor exorbitante para a época, considerando as limitações tecnológicas e o alto custo de produção. No entanto, com o avanço da tecnologia e a popularização dos dispositivos de armazenamento, hoje podemos adquirir o mesmo gigabyte por apenas alguns centavos de dólar. Essa redução significativa no custo de armazenamento de dados tem sido fundamental para o desenvolvimento da sociedade moderna. Com a facilidade e a acessibilidade de armazenar grandes quantidades de informações, somos capazes de armazenar fotos, vídeos, documentos e uma infinidade de dados sem nos preocuparmos com os custos exorbitantes do passado. É impressionante como a tecnologia tem transformado a forma como lidamos com a informação e como o custo de 1 gigabyte de armazenamento passou de algo inacessível para algo tão acessível nos dias de hoje. É um reflexo do progresso e da inovação que continua a moldar o nosso mundo. Em 1999, o engenheiro japonês Shigetaka Kurita criou o primeiro emoji. Trabalhando para a NTT Docomo, uma operadora de telefonia móvel japonesa, Kurita desenvolveu 176 ícones simples que representavam emoções, objetos e atividades. Esses pequenos símbolos rapidamente se tornaram populares, permitindo que as pessoas se expressassem de forma mais visual e rápida em suas mensagens de texto. Com o passar dos anos, os emojis evoluíram e se tornaram uma parte essencial da comunicação digital, sendo utilizados em diversas plataformas e aplicativos. Hoje, é difícil imaginar a internet sem esses pequenos desenhos coloridos que nos ajudam a transmitir sentimentos e informações de forma instantânea. A história do emoji é um reflexo da nossa constante busca por novas formas de comunicação e expressão em um mundo cada vez mais conectado e digitalizado. A criação da World Wide Web por Tim Berners-Lee em 1989 foi um marco na história da tecnologia. Enquanto trabalhava no CERN, ele desenvolveu a ideia de um sistema de hipertexto que revolucionaria a forma como as pessoas compartilham informações. A capacidade de conectar cientistas em todo o mundo de forma rápida e eficiente foi um avanço sem precedentes. A World Wide Web abriu as portas para uma nova era de comunicação e colaboração, permitindo que pessoas de diferentes países e culturas se conectassem e compartilhassem conhecimento de maneira instantânea. O impacto da criação da WWW foi tão significativo que hoje em dia é difícil imaginar a vida sem ela. Graças ao trabalho de Tim Berners-Lee, o mundo se tornou um lugar mais conectado e acessível, onde a informação está ao alcance de todos. A World Wide Web é um testemunho do poder da inovação e da visão de um único indivíduo para transformar o mundo. Bem, o Google. Um nome peculiar, não é mesmo? Muitos podem não saber, mas o termo Google, na verdade, é uma brincadeira com a palavra Google, que representa um número extremamente grande, composto por um 1 seguido por 100 zeros. Interessante, não é?
Os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, escolheram esse nome para representar a imensidão de informações que a empresa pretendia organizar e disponibilizar para o mundo. E olha que eles conseguiram, não é mesmo? Hoje em dia, o Google se tornou uma das maiores e mais influentes empresas do mundo, revolucionando a forma como buscamos e acessamos informações. É impressionante como uma simples brincadeira com palavras pode se transformar em algo tão grandioso e impactante. E tudo isso graças ao poder da criatividade e da inovação. O Google, um nome que vai muito além de uma simples palavra, mas simboliza todo um universo de possibilidades e conhecimento ao alcance de um clique.